Oi, gente! Hoje nós iremos começar a nossa aula número 4, né, do conteúdo de ciências, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas resoluções de problemas de genética, né? Nós estudamos a parte básica de genética e hoje a gente vai estudar um pouquinho como é que a gente resolve alguns problemas dentro da genética, como é que a gente estuda a herança dessas características passando dos pais para os filhos, ok? Então vamos lá. Só para relembrar, as leis de Mendel, ela explica a transmissão de muitas características, tanto em espécies de plantas como em espécies de animais. Mendel, ele começou o estudo dele, ele fez o estudo dele em ervilhas, né, que é um tipo de planta, mas essas características que ele observou na ervilha, né, essa herança dos caracteres observados na transmissão das características da ervilha, ela também serve, né, para a transmissão das características em alguns outros tipos de animais. As características que ele estudou na ervilha tomaram como base o descobrimento das heranças das características, né, hereditárias, mas essas heranças, né, aquelas proporções de 3:1, de dominante, de recessivo, que ele analisou nas ervilhas, também foi observado em vários estudos feitos em animais, inclusive em algumas características do ser humano. Tá? Então, o que ele fez na ervilha serviu como base de estudo, e esse estudo foi comprovado também em certos animais. E na espécie humana, alguns tipos de características que são herdadas, né, de pai para filhos, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, é o albinismo, né? A questão da pessoa não ter a melanina no organismo e ela tem a pele muito branca, né? Aquelas pessoas que têm a pele muito branca pela falta de pigmentação da melanina. O sistema RH, que é o nosso sistema sanguíneo. O lobo da orelha, né? Não sei se vocês já observaram, mas tem algumas pessoas que têm o lobo da orelha preso e tem algumas pessoas que têm o lobo da orelha solto. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas isso é uma característica hereditária. A língua que dobra, né? Tem pessoas que conseguem dobrar a língua, as pontas da língua, né? E tem pessoas que não conseguem, isso é uma característica de herança genética. A altura também é uma característica de herança genética, mas também nós temos diversas características. Todas as nossas características, na verdade, elas são transmitidas de pai para filhos. Aqui eu coloquei algumas para vocês, de alguns problemas que a gente vai resolver durante essas aulas, né? De genética de resolução de problemas, né? De atividades. Então, aqui são algumas características que eu coloquei para vocês, que são algumas das características que a gente vai analisar. E na genética, a gente usa para estudar essa herança de características, né? Qual característica passa de pai para filho, de filho que casa e passa para os outros filhos, né? Para os netos do casal, na verdade. A gente usa um esquema chamado heredograma. O heredograma, ele é um esquema onde a gente representa através de círculos e quadrados e traços, vocês vão ver que eu vou apresentar para vocês, como é que a herança de uma determinada característica passa dos pais para os filhos, quem são os atingidos por aquela característica analisada e quem não são. Então, a gente observa essas heranças dessas características através de uma ferramenta, né, que na verdade é um esquema, chamado de heredograma. Aqui eu tenho para vocês um exemplo de um heredograma, onde está sendo analisado o lobo da orelha solto e o lobo da orelha preso. Aqui é só um esquema de como a gente analisaria esse heredograma, e eu vou apresentar para vocês agora o que seria cada quadradinho desse, o que é o círculo, por que tem quadradinho que está branco, tem quadradinho que está pintado de preto, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente estuda esse heredograma, certo? A princípio, esses números em romano aqui do lado esquerdo, 1, 2 e 3, eles representam as gerações, né? Na verdade, essas gerações, elas deixam descendentes, e para cada relação, a gente chama isso de cruzamento. Então, quando um ser humano, né, um homem e uma mulher, tem relações sexuais, a gente chama isso de cruzamento. Quando a gente pega plantas
e cruza elas, a gente também chama de cruzamento. E quando tem animais, né, que cruzam, a gente também chama isso de cruzamento. Na genética, a relação do sexo masculino com o feminino para gerar descendentes, a gente sempre chama isso de cruzamento, independente se é em planta ou em animal. Então, quando a gente representa aqui os números em algarismo romano, 1, 2, 3, a gente diz que o 1 é o primeiro cruzamento, aqui 2 é o segundo cruzamento, o cruzamento da segunda geração, 3 são os cruzamentos da terceira geração, tá? Então, aqui eu trouxe um heredograma menor para vocês e eu vou dizer para vocês como é o estudo desse heredograma aqui, tá? Então, na genética, a gente representa o quadrado como sendo o sexo masculino, a gente representa o círculo como sendo o sexo feminino. Então, aqui, se vocês observarem o heredograma, vai ter aqui um homem, né, o sexo masculino, o sexo feminino. Essas linhas aqui na horizontal representam o cruzamento entre eles. E essa linha na vertical vai dizer quantos descendentes eles tiveram. Então, aqui temos um sexo masculino que cruzou com o sexo feminino. Eu não especifiquei se era ser humano, se era animal. Então, a gente usa um ser do sexo masculino, do sexo feminino. Eles cruzaram, né, por causa dessa linha horizontal. E nessa linha vertical, eu mostrei que desse cruzamento geraram 3 descendentes. Ou seja, esse casal teve 3 filhotes, 3 filhos. O sexo não identificado é quando o ser nasce e a gente ainda não consegue identificar se é masculino ou feminino. A gente representa por um triângulo. O indivíduo afetado, que é aquela característica que nós estamos analisando, ou ele estará em preto ou ele estará rajado. Então, por exemplo, esse casal aqui obteve 3 filhos e um desses filhos ele tinha a característica afetada, ele tinha a característica analisada, que poderia ser o lobo da orelha, que poderia ser o albinismo. A característica analisada, ela vai dizer quem são os seres afetados. E esses seres afetados, eles são determinados ou pela cor negra, preta, ou pelo rajado. Então, se a gente observar aqui, eles tiveram um filho com a característica analisada. Número de filhos do sexo indicado, a gente nem vai usar isso aqui muito. Falecido é quando um dos filhotes do filho faleceu, né? Teve tantos filhotes, mas um faleceu, a gente utiliza esse símbolo aqui. Tudo isso aqui, né, que é realmente o heredograma completo, a gente chama de família. Quando o casal, né, tem gêmeos dizigóticos, que são gêmeos que são diferentes, ou duas meninas diferentes, ou dois meninos diferentes, ou um casal, a gente interpreta por esses traços dessa maneira aqui. Então, formando um triângulo, eles vêm do mesmo local, né, são gêmeos dizigóticos, que são gêmeos diferentes. E se os gêmeos forem monozigóticos, que são gêmeos iguais, eles são representados assim, são gêmeos e monozigóticos que são iguais, a gente coloca esse traço aqui no meio. E casamento consanguíneo, a gente interpreta como 2 traços, que são casamentos entre parentes. Então, por exemplo, se nesse cruzamento essa pessoa, no caso um ser humano, fosse primo dessa pessoa, esse traço aqui deveria ser duplo. Quando há casamentos consanguíneos, que são entre pessoas da mesma família, primos, primo de segundo grau, esse tracinho ele tem que ser duplo, tá? Então, isso aqui são algumas das interpretações de cada parte do heredograma, para vocês identificarem quem é o homem, quem é o macho, né? Quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, quantos filhos tiveram e a questão dos afetados. Nos problemas que nós iremos resolver, a gente vai usar mais precisamente esses símbolos aqui, o do sexo masculino, o do sexo feminino e dos indivíduos afetados, tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas resoluções de problemas, algumas análises de heredograma, para a gente ver como é que a gente interpreta um heredograma a partir de uma característica que deve ser analisada. Então, a interpretação do heredograma. Aqui nós temos um heredograma. Esse indivíduo aqui, ele é um indivíduo masculino. Esse indivíduo aqui é um indivíduo feminino. Então, houve um cruzamento entre eles dois, né?
o masculino com o feminino. Por quê? Por causa desse traço, a gente sabe que houve um cruzamento entre eles. E esse traço vertical indica que eles tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos, vocês podem observar que um está em negrito, né? Está pintado de preto. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ter a característica afetada, ou seja, a característica que está sendo analisada. Vocês podem observar que os 3 filhos do casal, 2 são do sexo masculino e um é do sexo feminino. Então, eles tiveram 2 meninos e uma menina, ok? Então, vamos lá para as análises. Então, o 1 seria o pai, o 2 seria a mãe, o 4, um filho, o 5, filho afetado com a característica analisada, e o 6 seria uma filha. Então, analisando esse heredograma, vocês conseguem perceber quem é do sexo masculino, quem é do sexo feminino, quem é normal, né, quem não tem a característica afetada, e quem tem a característica afetada, que é a característica que está sendo analisada. Agora, eu vou mostrar para vocês a análise de um heredograma de uma família que surgiu algum descendente com albinismo, né? Que eu falei que são aquelas pessoas que não têm a melanina, não tem pigmentação na pele e elas são bem branquinhas. Antes disso, eu gostaria de relembrar para vocês que quando a gente vai estudar o genótipo, lembrando que genótipo são as características genéticas, né? Quais genes eles vão herdar, quais são as características, os genes que a gente vai herdar. E esses genes, eles podem ser dominantes ou recessivos. O gene dominante, ele é representado por letras maiúsculas. Então, se eu tiver uma dupla azão-azão, bezão-bezão e pezão-pezão, isso aqui são características dominantes. Mas, lembre-se também que quando apresentamos um gene dominante sobre um recessivo, essa característica dominante, ela prevalece. Então, se nós tivermos um par de genes azão, azinho, né, 2 alelos, um dominante e um recessivo, esse dominante, ele domina a característica sobre o recessivo. Então, esse genótipo aqui também é um genótipo dominante, porque tem a presença do gene dominante. Quando temos a presença no gene dominante em 2 alelos, essa característica ela vai ser dominante. Então, se o genótipo for azão, azinho, bezão, bezinho, pezão, pezinho, esse genótipo aqui, esses genótipos, eles também serão dominantes. Já quando a gente representa uma característica recessiva, essa característica ela é representada por letras minúsculas. Então, uma característica ela é considerada recessiva se não tiver a presença do alelo dominante ali, do gene dominante. Então, nós temos aqui azinho, azinho, bezinho, bezinho, pezinho, pezinho, todas as letras minúsculas. Então, eu estou dizendo que essas características aqui analisadas são características aleatórias que eu coloquei, são características recessivas. São recessivas porque não tem a presença do gene dominante. Então, vamos lá para a análise agora. Aqui nós temos um heredograma, onde existem mais de um cruzamento, né? Houve aqui um primeiro cruzamento, né? O homem com a mulher. E eu vou analisar aqui a característica do albinismo. O homem com a mulher, eles cruzaram e tiveram 3 filhos. Esse e esse. O 4, o 5 e o 6. Esse filho número 4, ele cruzou com uma mulher e teve 2 filhos. Então, esses 2 filhos são netos desse casal. Observe que os filhos só são esses 3 aqui, ó, 4, 5 e 6. Que esse traço que vem para o número 3 e esse traço que vem para o número 7, isso aqui é o cruzamento dos filhos desse casal com outra pessoa. Então, os filhos do casal são 4, 5 e 6. O 4 cruzou com o 3 e teve 2 filhos. O 6 cruzou com o 7 e tiveram um filho. Esse número 7 e esse número 3 não são filhos do casal. Os filhos do casal são aqueles que estão interligados a eles, ó. Puxei o traço vertical e eles tiveram 3 filhos. Esses aqui, 3 e 7, são agregados, né? No caso aqui, a nora, no caso aqui, a nora. Esse casal teve 2 filhos e esse casal teve um filho. Ou seja, o casal matriarca, né? E patriarca, né? O casal do início, né? Eles tiveram 3 netos, certo? Então, vamos analisar aqui.
Eu falei para vocês que quando o quadradinho ou a bolinha está pintada de branco, não tem a característica analisada. Se ele tiver pintado de preto, é porque a característica analisada está em evidência. Então, nesse casal aqui, vocês podem observar que a mulher, ela tem a característica que vai ser analisada, que no caso é o albinismo, que eu falei para vocês. Eles tiveram 3 filhos e dos 3 filhos, um filho nasceu albino. Os outros 2 não nasceram albino. E esse filho albino aqui, ele teve filhos albinos. Esse aqui, que não era albino, não teve filhos albinos. Então, como é que a gente analisaria essas características? Lembrando que, quando o círculo ou quadrado for preto ou rajado, eles têm a característica analisada. A característica que nós estamos analisando nesse heredograma aqui é a característica do albinismo. Então, nesses cruzamentos que eu estou mostrando aqui dessa família, nós tivemos 3 indivíduos afetados. O 2, o 4 e o 8. Então, vamos analisar. A gente já sabe quem é o homem, quem é a mulher, quantos filhos eles tiveram, que houve outro cruzamento com esse filho e outro cruzamento com esse filho, que eles tiveram outros filhos, e que nessa família aqui, nesse grupo analisado, 3 pessoas elas eram afetadas com o albinismo. Então, vamos analisar aqui. O pai do primeiro cruzamento, a mãe do primeiro cruzamento, filhos do primeiro cruzamento são 4 e 6, a filha do primeiro cruzamento é o 5. Filhos do cruzamento do filho com a característica estudada, 8 e 9. Filhos do cruzamento do filho normal, o número 10. Então, aqui a gente observando esse heredograma, esses seres 1, 3, 5, 6, 7, 9 e 10 não tem a característica analisada. O 2, o 4 e o 8 têm a característica analisada porque eles estão em negrito. E a filha, né, do casal, ela não teve filhos. Então, o cruzamento entre os filhos, só os filhos cruzaram e tiveram filhos, né? No caso, os netos do casal. A filha, ela não cruzou, vocês observem que ela está sozinha aqui. Então, vamos analisar o albinismo. Aqui eu tenho um heredograma pequeno, né, que mostra o cruzamento de um casal obtendo 3 filhos, o pai, a mãe e os 3 filhos, uma filha sem a característica analisada, uma filha apresentou a característica analisada para o albinismo e um filho não apresentou a característica analisada pelo albinismo. Vocês observem que nem o pai nem a mãe era albina, nenhum dos dois era albino, mas tiveram uma filha albina. Então, o que é que pode ter acontecido? Vamos lá. Em relação ao fenótipo, o fenótipo é a característica física que está sendo analisada. Então, fisicamente, esse casal, ele não era albino, mas a criação dele, a prole deles, obteve uma filha albina. Então, o fenótipo desses seres aqui é que o 1 é normal, o 2 normal, o 3 normal, o 4 é o afetado pelo albinismo e o 5 também é um filho normal. Então, como é que a gente pode agora, a partir do fenótipo, analisar essas características através do genótipo? O fenótipo a gente observa pelas cores da bolinha e do quadrado. Se tiver preto ou rajado, tem a característica afetada. Então, nessa família aqui, só um ser tem a característica afetada. Mas o genótipo deles, que genótipo eles têm? Então, para a gente analisar o genótipo, a gente deve fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai colocar o genótipo dos seres afetados. A gente sabe que os seres afetados para o albinismo é uma característica recessiva. Então, por ser uma característica recessiva, as pessoas albinas, elas têm que ter um gene recessivo. O gene do albinismo, ele é azinho. Ele é um gene recessivo e é representado pela letra A. Então, essa filha que esse casal teve, com certeza o genótipo dela é azinho, porque ela tem a característica do albinismo. Então, essa pessoa aqui, essa filha que nasceu desse casal, ela é azinho, com certeza.
Então, a partir do momento que a gente analisa primeiro o afetado, aí a gente começa a analisar os outros. Quando vocês pegarem um heredograma, os seres afetados, vocês colocam logo que ele é recessivo. Azinho, azinho, se for albinismo, o lobo da orelha fica Lzinho, Lzinho. Então, vocês vão usar a letra recessiva, ou seja, a letra minúscula para os seres afetados. Aqui nós temos uma pessoa albina, né, uma mulher albina, azinho, azinho. Descobriu dela. Como é que eu vou descobrir o genótipo dos outros? Para esse casal ter um filho, no caso aqui, uma filha albina, eles não podem ser dominante total. Se a mãe for azão, azão, e o pai for azão, azão, o que é que acontece? O azão, o gameta lá da mãe, quando se juntar com o gameta do pai, se for azão, azão e azão, azão, só vai ter filhos azão, azão. Porque vai ter o cruzamento do azão com azão, do azão com outro azão, do azão com azão. Não tem o alelo recessivo. Então, os pais, eles não podem ser dominante total, azão, azão. Por quê? Porque eles tiveram um filho albino. Então, tanto a mãe quanto o pai, eles têm que ter o alelo albino para poder dar o filho albino. Os dois têm que ter pelo menos um alelo do albinismo. Por quê? Porque quando esse alelo da mãe, azinho, lá na hora da fecundação, né, nos gametas, se juntar com esse gameta aqui, azinho, ele vai ter um filho azinho. Se vocês observarem aqui, para ter um filho com a característica do albinismo, o pai e a mãe, eles têm que ter algum alelo albino. Para quando os gametas se juntarem, ter dado esse filho albino. Então, como apareceu o albino, então com certeza a mãe, ela vai ser, no caso o pai vai ser azão azinho e a mãe também azão azinho. Se no cruzamento esse gametazinho se juntou com esse gametazinho, vai dar essa filha albina. Mas pode haver outros cruzamentos. Se o gameta azão se juntar com o gameta azão da mãe, vai dar um indivíduo azão. Então, ele não vai ser albino. Se o indivíduo, o macho, com o gameta azão, o gameta dele se juntou com o gameta da mãe azinho, vai dar um indivíduo azão, azinho. Nesse caso, o indivíduo ele não vai apresentar a característica do albinismo porque ele vai ter o gene dominante, que foi o caso desses outros dois filhos. Essa filha, como ela não nasceu com a característica albina, então ela vai ser ou dominante total, azão da mãe, do pai com o azão da mãe, ou ela vai ter a dominância pela metade, o azão do pai com o azinho da mãe, ou vice-versa. Então, essa pessoa aqui e essa pessoa aqui, ela não é azinho-azinho porque ela não está em negrito, nem está rajada. Mas ela pode apresentar algum desses dois genótipos. Ou o genótipo dela é esse ou esse. Ou é esse ou esse. Lembrando que a dominância total e a dominância não total, né, quando tem um alelo dominante e um recessivo, eles não vão apresentar a característica recessiva, porque o dominante, nesse caso, domina sobre a característica recessiva, mas eles podem ter um desses dois genótipos. A gente não pode saber qual é. Então, a probabilidade dos genótipos é uma dessas duas. Esse aqui a gente define com certeza que é azinho-azinho. O pai e a mãe a gente vai definir que é azão-azinho, por quê? Porque eles tiveram um filho recessivo. Mas esses dois aqui, tanto essa filha como esse filho aqui, a gente não tem como saber ao certo qual é o genótipo deles. A probabilidade é que ele pode ser assim ou assim. 50% de chance dele ser assim e 50% de chance dele ser assim. A gente não sabe qual é, com certeza. É um desses dois. Ok? Então, quando a gente analisa o fenótipo é o que a gente consegue ver, são as características físicas. Aí, o fenótipo a gente analisa pelas cores. Se não tiver em negrito e se não tiver rajado, eles são seres normais para aquela característica analisada. Se o ser tiver, né, lá no heredograma, preto ou rajado, ele apresenta aquela característica analisada. Ele é um ser, a gente chama de ser afetado. Isso a gente analisa o fenótipo. Quando a gente vai analisar o genótipo, que são os genes, que a gente não consegue ver, né, que está dentro, né, lá do núcleo, né, da nossa célula, aí a gente tem que analisar essas características partindo do recessivo.
A gente vai sempre, primeiramente, colocar os genes, os genótipos dos recessivos para tentar descobrir o genótipo dos outros. Vamos fazer outro exemplo. Então, aqui eu trouxe para vocês um heredograma um pouco maior, né, que a gente pode analisar aqui também a característica do albinismo. E a gente pode observar que nesse heredograma a gente tem 3 pessoas afetadas pelo albinismo. Como é que eu sei? Porque eles estão com a coloração preta, tá? Então, como é que a gente vai observar fenotipicamente se esses seres aqui, eles são albinos ou não? Através da coloração dos quadradinhos e das bolinhas. Fenotipicamente, né, o fenótipo dessas pessoas aqui em estudo são os seguintes. O 1 é uma pessoa normal, o 2 é uma pessoa afetada, 3 normal, 4 é uma pessoa afetada, 5, 6 e 7 são pessoas normais, a 8 é uma pessoa afetada, 9 e 10 são pessoas normais. Lembrando que por essas pessoas serem albinas, não significa dizer que elas são anormais. É porque em genética a gente usa essas terminologias. Pessoas que não são afetadas pela característica que está sendo analisada, elas são chamadas de normais. E pessoas que são afetadas pela característica analisada, pessoas que têm a característica analisada, elas são chamadas de afetado ou afetada. Não significa dizer que a pessoa é normal ou é anormal. São terminologias que a gente utiliza na genética. Então, observando esse heredograma, a gente observa que temos 3 pessoas com a característica analisada. Então, temos 3 afetados. E o restante, né, como não está pintado nem rajado, eles são pessoas normais, ou seja, são pessoas que não têm a característica que está sendo analisada. E como é que a gente observa a questão do fenótipo? Pelas cores. E a questão do genótipo? O genótipo a gente observa através das características também, mas a gente começa a descobrir os genótipos ou os possíveis genótipos a partir dos recessivos, né? Dos que apresentam a característica analisada. Então, como esses 3, o 2, o 4 e o 8 são afetados, consequentemente, o genótipo deles é azinho. Por quê? Porque o albinismo é uma característica recessiva. Então, se há característica recessiva, esses 3 seres vivos aqui, essas 3 pessoas, elas apresentam os genes recessivos. Azinho e azinho. A partir daqui, aí a gente tenta descobrir o genótipo das outras pessoas. Ora, se esse homem cruzou com essa mulher albino e teve filhos albinos, então ele não pode ser dominante total, tá? Se ele for um dominante homozigoto, né, que a gente chama de dominante total, se ele for azinho, e ele cruzar com uma pessoa que seja albina, ele não vai ter filhos albinos. Por quê? O gameta dele, se for azão, sempre que cruzar com a pessoa albina, vai gerar filhos azinho. Então, o azinho, ele não é um ser afetado. Já que aqui, na prole deles, nos filhos deles, apareceu uma pessoa albina, então, esse pai aqui, ele tem um gene dominante e o outro gene dele, ele não é dominante. Por quê? Porque ele teve filho albino. E para ter um filho albino, tem que ter o gameta do homem mais o gameta da mulher com as características do albinismo. Como é que eu descobri que ele é azinho? Porque ele teve uma filha albina. Então, esse gameta dele azinho se juntou com o gameta da mulher azinho para ter esse filho azinho. Se nos 3 filhos dele não tivesse ninguém albino, então o pai ele seria um dominante homozigoto. Ele seria azão. Porque todos os gametas dele seriam azão. A mãe, todos os gametas seriam azinho. Então, azinho. Nunca ia ter filho albino. Porque o albinismo é azinho. Então, por ele ter apresentado, por esse casal aqui ter apresentado um filho do sexo masculino albino, então com certeza o pai é azão. Então, eu descobri o genótipo do pai. Quais os genótipos dos outros 2 filhos? Como o pai é azinho e esses 2 filhos eles são normais, com certeza o genótipo deles vai ser azinho, porque o dominante veio do pai e o recessivo veio da mãe.
Por que eles não poderiam ser azão? Porque a mãe não tem o alelo azão. Todos os alelos da mãe são azinho. Então, ele não poderia ser azão nunca. Sempre vai ser o azão do pai com o azinho da mãe, nesse caso aqui. Então, o genótipo dos outros dois filhos, no caso da filha e do filho, que são considerados normais, vai ser azinho. Descobriu deles dois também. Aí, vamos lá. Esse filho 6 cruzou com uma mulher e não teve nenhum filho albino. Para não ter nenhum filho albino, por ele ser azinho, para não ter nenhum filho albino, essa mulher com certeza vai ser dominante homozigota, por não ter gerado nenhum filho com albinismo. Se ela fosse azinho, certo? Não fosse homozigota, fosse heterozigota, poderia ter um filho albino, mas como ela não teve, então com certeza ela é azinho, não tem o alelo recessivo, porque senão poderia ter um filho com albinismo. Então, para esse filho desse casal ter nascido normal, não apresentou, essa mãe aqui não apresentou o genótipo de recessivo, tá? Já esse filho aqui, que ele é albino, ele teve uma filha albina e teve uma filha normal. Para ter essa filha albina, né, como ele, a mãe, ela tem que ter um alelo recessivo, porque sempre para ter um filho tem que ter a junção dos gametas, do masculino e do feminino. Se o pai tem gametas todos recessivos, tem que ter algum gameta recessivo que vem da mãe. Então, a mãe ela não pode ser dominante homozigota, ela é uma dominante heterozigota. Para que esse gameta recessivo se junte com o recessivo do pai e tenha uma filha totalmente recessiva. Esse indivíduo aqui, essa mulher aqui, não poderia ser azão, não poderia ser dominante homozigota, porque senão ela ia ter só gametas azão e nunca ia ter uma filha albina, porque ela não ia ter gametas com o gene do albinismo. Então, esse casal aqui teve uma filha albina, então com certeza a mãe ela é heterozigota, ela é azinho, porque esse azinho se juntou com o azinho do pai e teve essa filha albina. E a outra filha nasceu normal por causa desse gene dominante que a mãe tem. Então, quando a gente vai analisar o heredograma, a gente analisa partindo das características recessivas. Bem, se o casal teve um filho com aquela característica afetada, então os pais, eles não são dominantes homozigotos. Tem que ter alguma heterozigosidade aí, ou seja, tem que ter um gene recessivo e um gene dominante, ou os dois apresentarem um gene dominante e recessivo, ou um ter recessivo, o outro ser totalmente dominante. Isso aqui vai depender da característica que está sendo analisada, da prole que eles tiveram. Se esse casal aqui não tivesse tido nenhum filho albino, então essa mãe ela não poderia ser albina. Ou o pai, ele era dominante total, ele seria azão. Por quê? Todos os gametas dele seriam azão, todos os gametas dela seriam azinho, e quando o gameta do pai se juntasse com o gameta da mãe, nunca ia apresentar azinho, porque o pai seria dominante total. Então, a gente, para analisar o genótipo, a gente tem que ter esse estudo. Se teve um filho assim, então pode ser assim. A partir dos recessivos, a gente analisa o genótipo dos outros. E o fenótipo é analisado pelas cores representadas no heredograma, certo? Então, para a gente saber o fenótipo, usa as cores do heredograma. Para saber o genótipo, a gente vai começar o estudo, vai começar a pensar a partir do recessivo, a partir daqueles que apresentam a característica analisada recessiva. A partir deles, a gente descobre o genótipo dos outros. Porque o genótipo, ele pode ser homozigoto, que são as duas letras iguais, e pode ser heterozigoto, as duas letras diferentes. Essas letras diferentes, elas podem ser uma dominante e uma recessiva, no caso, um alelo dominante e um recessivo. E no caso da homozigose, as duas letras podem ser dominantes, no caso, os alelos dominantes, ou as duas letras podem ser recessivas, no caso dos dois alelos recessivos. Isso aí foi assunto de aulas passadas. Então, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho como é que a gente analisa os heredogramas, né, que são esquemas utilizados na genética, que a partir dele a gente observa o fenótipo
da característica analisada e também a partir desse heredograma a gente consegue descobrir os genótipos das pessoas que estão representadas ali. Vocês observaram que na representação de um indivíduo normal, né, que é aquele que não tem a característica afetada, tanto o genótipo dele pode ser em homozigose, 2 letras maiúsculas, como em heterozigose, uma letra maiúscula e uma minúscula, né? O dominante homozigoto e o dominante recessivo, mas que o indivíduo que está pintado de preto ou que está pintado de cor rajada, ele sempre vai ter a característica analisada, que pode ser uma característica dominante ou uma característica recessiva. No caso, a gente analisou o albinismo, que é uma característica recessiva, então, por ele ser uma característica recessiva, ele sempre vai ter a cor pintadinha de preto, porque é um indivíduo afetado, e também o genótipo dele sempre vai ser em homozigose recessiva. A gente viu também, né, que algumas características podem ser analisadas a partir desse heredograma. Nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo algumas atividades em relação a isso, né, outras características analisadas, como é que a gente interpreta o heredograma, como é que a gente pode fazer essas probabilidades de os filhos que vão nascer, os filhos que podem nascer ou não. Esse conteúdo está no livro de vocês, eu vou colocar lá na descrição, no formulário, em quais páginas estão. A aula acabou e vocês agora vão responder o formulário, a atividade que eu passei para vocês, lembrando que existe prazo de entrega. Muito em breve eu vou fechar, né, as atividades, deixo um prazo e fecho, então vocês têm que sempre responder dentro do prazo, né, para não ter problema. E a gente se encontra na próxima aula, tá? A aula de hoje era isso. Estou avançando com vocês devagarinho, né? Com os assuntos, né? As interpretações de heredogramas e de problemas. E na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais em relação a esses problemas. Então, por hoje era isso. Até a próxima aula.